Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula, certo? Vamos continuar sobre o conteúdo, a colonização da América e da Espanha, a colonização dos espanhóis e dos portugueses na América, certo? Começando essa aula sobre a colonização espanhola na América. Essa primeira imagem a gente vê, né, uma pintura falando sobre como foi a conquista dos espanhóis do continente americano. América Espanhola. Relembrando o que é considerado América Espanhola. A América Espanhola são todas as regiões, são todos os países, que vai desde o México, né, que é na América do Norte, América Central, América do Sul, toda essa área aqui, excluindo o Brasil, que é a América Portuguesa, né, que foi colonizada pelos portugueses. Então, os espanhóis, quando chegaram à América em 1492, eles chegaram primeiro na América Central, depois, em um segundo momento, começaram a se fixar na América do Norte, né, onde hoje é o México, no Império Azteca, e no terceiro momento, onde hoje é o Chile, Peru, né, no Império Inca, aqui no terceiro momento. Aqui foram os portugueses. Então vamos lá. América Espanhola ou América Hispânica são as denominações dadas aos países da América Latina que foram colônias do Império Espanhol. Como eu já falei, é toda essa área aqui, que começa desde o México, América Central e América do Sul, excluindo o Brasil. Atualmente, esses países estão distribuídos na América do Sul, Central e América do Norte, especificamente no México. Como tudo começou, né? Só relembrando aqui a aula passada. Entre os anos de 1492, quando a América foi descoberta, e 1572, morte do último imperador Inca, no Império Inca, os espanhóis derrotaram as principais resistências indígenas. Quando nós falamos em derrota, nós estamos falando aqui em massacre. Eles chegaram e simplesmente massacraram todos, toda a sua população, né, toda seus povos, a sua história, a sua cultura que havia aqui na América, praticamente fazendo sumir do mapa os impérios pré-colombianos, principalmente astecas e incas. Em 1519, primeiro contato entre os espanhóis, liderados por Hernán Cortés, no Império Azteca. Então, primeiramente, aconteceu o primeiro contato real e efetivo aconteceu aqui, nessa área aqui, no Império Azteca, né, por Hernán Cortés. No início, o contato entre eles foi pacífico, ok? Não houve guerra, não houve conflito, foi pacífico. Cortés passou a utilizar povos locais como aliados. Esses povos locais eram povos inimigos dos povos astecas. Então, como ele não podia vencer a superioridade em número dos astecas, que em número muito maior, ele pensou, né, Cortés pensou, vou me unir aos povos que são inimigos dos astecas e tentar vencer os povos astecas. Após muitas guerras locais entre os espanhóis e povos locais, Cortés foi autorizado por Montezuma. Quem era Montezuma? O imperador azteca, a entrar na cidade de Tenochtitlan, em 3 de novembro de 1519. Aí foi que veio a derrocata do Império Azteca, né? Quando Montezuma convidou Hernán Cortés, que era o espanhol, que era o explorador, para entrar no Império Azteca, né?
Foi aí que veio a destruição de fato do Império Azteca. A Noite Triste e a Conquista. Os espanhóis eles foram recebidos de maneira amistosa. Que é a maneira amistosa? Sem guerras, certo? Montezuma, a professora, mas por que Montezuma recebeu os espanhóis de maneira amistosa, na paz? Porque para tanto os astecas como para os incas, os espanhóis seriam a anunciação da chegada dos deuses, né? Os espanhóis não seriam essas pessoas tão más como eles realmente eram. Os incas e os astecas acreditavam que os espanhóis eram um, uma, uma espécie de deuses que viriam, né, de uma promessa, né, da lenda dele, dos mitos deles, que havia que havia se pronunciado. A rebelião asteca forçou os espanhóis a fugirem de Tenochtitlan. Pelo menos a metade dos homens de Cortés morreu nessa retirada, que ficou conhecida como La Noche Triste, a Noite Triste em português, acontecida na virada do dia 30 de junho para 1º de julho de 1520. Cortés só conseguiu reorganizar totalmente suas forças em 1521, quando formou um exército gigantesco. Com a conquista desse povo, os espanhóis estabeleceram na região o vice-reino da Espanha, que foi inicialmente administrado pelo próprio Cortés. Então, quando Montezuma chamou Cortés para adentrar no Império Azteca, né, ele conseguiu derrotar o Império Cortés, né, através de um segundo momento, quando ele formou um exército poderoso, né, e esse exército aqui em 1521, e forçar o exército azteca a se render ao exército espanhol. Agora a destruição dos incas, que fica na América do Sul. Na época da chegada dos espanhóis, o Império Inca passava por guerras civis, então havia uma instabilidade. Foi tomada por Francisco Pizarro, né, um espanhol, em 1531. Atahualpa, que era o imperador inca, né, foi aprisionado pelos espanhóis. Os espanhóis conseguiram adentrar o Império Inca e sequestrou Atahualpa. O imperador ofereceu ouro e prata em troca de liberdade. Atahualpa: olha, se você me deixar livre, se você me der a liberdade, eu te dou ouro e prata. O Francisco Pizarro aceitou a troca, né, pela vida de Atahualpa, só que não libertou Atahualpa. Né? Atahualpa, na verdade, ele foi executado e Francisco Pizarro ficou com o ouro. Em 1532, Pizarro conquista de fato o Império Inca. A partir da morte de Atahualpa, a guerra civil entre seus defensores e de Huáscar intensificou-se. Os espanhóis, então, aproveitaram-se disso, o que levou ao enfraquecimento do Império Inca. Assim, os espanhóis conquistaram a capital de Cusco e, em sequência, Quito. Aqui as imagens, né, as pinturas que representam as guerras entre os espanhóis e o exército inca. Por que os espanhóis venceram? Né? Porque se os astecas e os incas tinham maior número de soldados, tinham um exército muito maior, por que eles venceram? Primeiramente, doenças. Os espanhóis eles tinham doenças que os astecas e os incas não tinham, então os indígenas, né, os nativos, não tinham imunidade para isso, como por exemplo a varíola, né? Então muitos morriam de varíola. Superioridade das armas. Os espanhóis vieram para cá com armas de fogo. As armas utilizadas pelos espanhóis eram notadamente superiores, pois as armaduras de metal dos espanhóis garantiam importante proteção, além do uso de espadas, beijos, arcabuzes e etc., enquanto
que as armas dos astecas e dos incas não eram tão poderosas. Alianças, né, foi o que Cortés fez, se aliou aos inimigos dos astecas. A conquista dos incas e astecas só foi possível porque inúmeros outros povos, conquistados por incas e astecas, aliaram-se aos espanhóis na esperança de se libertarem dos seus algozes, né, dos astecas e dos incas, que é uma pessoa, né, doente de varíola, e que uma imagem, uma pintura das atrocidades que os espanhóis fizeram com os nativos astecas e os incas. Esse é o resumo, né, da conquista dos espanhóis, principalmente dos astecas e os incas. Então, só lembrando, quem conquistou o Império Azteca foi Hernán Cortés, e quem conquistou os incas foi Francisco Pizarro, certo? Em 1531, e Hernán Cortés foi em 1519, né, que foi o primeiro contato. Então, boa aula, e qualquer dúvida, faça uma pergunta no grupo, faça a leitura no texto, e até a próxima aula.